pessoas, vamos de eixo. Vamos de eixo. Porque quando eu achei que todos os eixos possíveis já tinham sido discutidos e gravados, um aluno vem e me diz: professor, e o eixo tecnologia? Pois então, estamos aqui para organizar o eixo tecnologia. Uhul! E eu confesso que eu encontrei bastante dificuldade de centrar um debate que só resvale sobre tecnologia. Porque, veja, nós estamos num nível de onipresença tecnológica que qualquer campo, qualquer tema, qualquer área que a gente vá discutir, invariavelmente é sobre tecnologia. É verdade. De solidão pós-moderna a direitos dos animais não humanos, estamos falando de tecnologia. De agricultura familiar a assédio moral, estamos falando de tecnologia. Então nós nos desenvolvemos demais dentro da dimensão tecnológica dessa sociedade como o fruto primogênito da ciência, que é quase impossível que algum tema fique de fora. Então vamos considerar que tecnologia não seja o eixo em si. Tecnologia é um macro-eixo transversal. Ficou bonito isso? Ficou? Não. Pois é. Então, tecnologia acaba costurando todos os outros eixos. Aparece dentro do eixo urbano, aparece dentro do eixo meio ambiente, aparece dentro do eixo saúde, está dentro de todas as outras discussões. Porra! Tudo isso? Meu papel nesse momento aqui agora, então, é o qual? É separar para você alguns dos argumentos mais fortes para problematizar a evolução dessa tecnologia onipresente na sociedade contemporânea. Quais são as facetas, os vieses e as problematizações. Mas, professor, a tecnologia é só problema? Não, você sabe que não é só problema. Ou será que não? Afinal de contas, o conforto, a nossa sobrevivência, o nosso nível de comunicação cresceu exponencialmente graças ao desenvolvimento tecnológico. É impossível que eu liste para você todas as vantagens que a tecnologia proporciona ao homem contemporâneo. No entanto, meu senhor, o senhor sabe que quando se trata de redação, o negócio não é elencar vantagens. Redação não é um processo de, vamos dizer, render graças a uma realidade ou outra. A gente não está aqui para contar vantagem. Redação é para problematizar, é para encontrar as falhas, os abismos, as fissuras, não é assim? E se você então faz redação para Enem, nossa, mais ainda. Você precisa encontrar falhas, até porque em 5 linhas você precisa resolvê-las depois, não é assim? Então, nós precisamos tentar encontrar como a tecnologia, além de nos beneficiar nessa sociedade, nos ameaça, nos acua, talvez de alguma forma comprometa a nossa sobrevivência futura, né? Então, vamos lá tentar organizar aqui alguns dos argumentos mais importantes para esse eixo transversal. Bem, eu não consigo começar uma discussão sobre tecnologia no mundo contemporâneo sem citar o meu argumento mais manjado de todos os tempos, aquele coringa básico, sabe? Que cabe em 11 a cada 10 redações. É esse mesmo que você está lembrando. Revoluções industriais. Não significa que as revoluções industriais tenham criado a tecnologia tal como nós a conhecemos, mas é inegável que elas impulsionaram. Mas impulsionaram bonito. E nós não teríamos 1/10 do que nós conhecemos como desenvolvimento científico e tecnológico em todas as áreas da condição humana se não fossem as revoluções industriais. Então elas trouxeram o grande combustível para esse desenvolvimento, elas criaram o espaço hábil para que essa tecnologia florescesse dentro da nossa condição de sociedade. Nós sabemos que as revoluções industriais começam no mundo no século XVIII, você sabe bem disso, não é? Lá nos confins de toda a Europa, nas primeiras máquinas têxteis, que já são assim o primeiro cheirinho da tecnologia como nós conhecemos hoje,
Mas é por volta ali dos anos 90 que nós começamos a ver essa explosão tecnológica como nós conhecemos hoje. Os anos 90 coincidem com a terceira revolução industrial, chamada inclusive de técnico científico informacional, técnico, viu, né? E também denominada como década do cérebro. Por que década do cérebro? Porque foi um dos períodos em que o desenvolvimento científico mais ganhou ênfase e conseguiu alcançar essa enormidade que nós encontramos hoje. Então, significa que, né, meu senhor e minha senhora, se a sua redação é direta ou indiretamente vinculada à tecnologia, Revolução Industrial, década do cérebro, é o contexto ideal. Ou seja, é impossível haver um contexto mais coerente, porque essa década do cérebro nada mais é do que o nascimento, né, a gênese de todo o processo. Se Vênus nasceu das espumas do mar, a nossa tecnologia nasceu da década do cérebro. Isso é irrevogável, fato irrevogável. Bom, tudo fantástico, tudo lindo, tudo deslumbrante? Não, nós temos aqui dentro das próprias revoluções industriais alguns contratempos, né? Vamos dizer que nós não só criamos tecnologia, desenvolvimento, urbanização e todo o processo, como nós também nos tornamos viciados nesse negócio, porque a gente não ficou satisfeito só de criar, a gente precisou viciar. Então, nós vivemos desde esse período um processo de compulsão pela modernidade. E por modernidade, você entende, sim, tecnologia, você entende, sim, desenvolvimento. E dentro dessa compulsão pela modernidade, nós acabamos desenvolvendo um gosto muito grande pela destruição. É isso mesmo, é destruição, uma destruição criativa. Nós desenvolvemos a noção de que é preciso destruir para construir, que é preciso desfazer para refazer. E é nesse processo de dissolução das coisas que nós impactamos mais severamente o espaço onde nós estamos incluídos. Você deve imaginar qual o peso disso para o meio ambiente, qual é o peso disso para a saúde humana, né? Leia-se dentro da destruição criativa o próprio processo de obsolescência programada a que todas as tecnologias estão sujeitas. Não sabe ainda o que é obsolescência programada? Então vai aí um parênteses. Produtos tecnológicos principalmente, ou eu posso dizer inicialmente, na história dessa humanidade, são programados para estragar, para ficar velho, para ficar inútil, você precisar comprar outro, né? Então significa que o seu celular, por exemplo, começa a dar sinais de falecimento depois de 2, 3 anos de uso. Não é porque você seja uma pessoa descuidada, mas é porque ele foi projetado para isso, né? Um dos primeiros produtos tecnológicos, inclusive, que foi projetado dentro desse circuito de destruição criativa foram as lâmpadas de filamento. Nem sei se você tem idade para saber o que é uma lâmpada de filamento, né? Que a pessoa aqui já é um tiranossauro rex, mas enfim. As lâmpadas de filamento eram produzidas para durar anos a fio, sabe? Aquela lâmpada que aqui nas Minas Gerais a gente chamava de lâmpada de cabacinha. Pois então, o que desenvolveram para que essa lâmpada pudesse durar menos? Começaram a afinar esse filamento. Esse filamento mais fino acaba se rompendo com mais facilidade na circulação de energia elétrica. Então significa que a lâmpada queima mais rápido. É mais ou menos isso que fazem com o seu celular e fazem isso com absolutamente tudo. Com tudo da indústria da moda, com tudo da indústria da tecnologia, da indústria dos alimentos. Até nós nos tornamos descartáveis e, vamos dizer, dispensáveis muito mais cedo. Nós nos tornamos obsoletos, não é? As redes sociais nos colocam como obsoletos, nós precisamos nos atualizar constantemente. Essa necessidade de atualização constante
é uma das marcas dessas revoluções industriais. Então, seja lá qual for o tema que você estiver discutindo, que envolva a tecnologia, esse processo de destruir, construir, é o que mantém o modelo vivo. É essa máquina que funciona numa velocidade cada vez mais estonteante no processo de reboot, de reatualização, de reconfiguração. Mesmo que as coisas ainda funcionem, não, a gente precisa do novo, a gente precisa renovar. Quem fala muito disso é o nosso papa da redação, Zygmunt Bauman, mas a noção sobre destruição criativa já é mais antiga, com economistas como Schumpeter, ou Schumpeter, não sei como pronuncia o nome dessa criatura, acredito que seja Schumpeter, né? Então, o Schumpeter, se você preferir, ele já é um dos que comenta sobre esse processo dentro da dinâmica econômica. A gente tem o hábito de querer destruir as coisas. Destruímos a nós mesmos, destruímos o espaço onde nós estamos, passamos o rodo, não é não? Sem contar que isso nos obriga a nos reinventar constantemente. Ou seja, essa dinâmica industrial e tecnológica abomina por completo qualquer coisa que você queira chamar como zona de conforto. Tem conforto não, meu filho. A hora que você começa a achar que você firmou os pés no chão e que você sabe onde você está caminhando, o caminho se refaz. Isso pode parecer até empolgante, né, para algumas pessoas, mas é, vamos dizer, um pouco angustiante, porque você nunca está no ponto ideal. Você sempre precisa fazer mais e mais. Essa dinâmica, inclusive, da compulsão pela modernidade, da reinvenção, é que traz a tecnologia para o que Randall Shaw chama de sociedade de alto desempenho. A gente precisa render muito, a gente precisa trazer muito resultado. As máquinas precisam ser altamente produtivas, os modelos de tecnologia artificial precisam ser cada vez mais eficazes, de inteligência artificial, eu quis dizer, os resultados precisam ser cada vez mais produtivos em nome dessa renovação e dessa modernidade, e todos nós precisamos nos moldar a isso. O que eu estou querendo te dizer é que essa movimentação tecnológica toda molda a forma como nós existimos em sociedade. Eu não consigo falar desse assunto sem citar Mary Shelley com Frankenstein. Não tem como não citar Mary Shelley. Porque, veja, nós criamos um monstro que agora determina a forma como os seus criadores vivem. Você nota isso? Você percebe? Isso é só uma das facetas da ficção de Mary Shelley que dá para adaptar aqui. Dr. Victor Frankenstein cria o monstro a partir da sua ambição tecnológica, né? Tá dentro disso aqui, dentro da sua vaidade enquanto cientista. E aos poucos esse monstro criado, reflexo do intelecto humano e da sua inteligência, começa a destruir a vida do criador. Começa a se voltar contra ele. Se você ainda não leu a obra de Mary Shelley, ou não viu nenhum filme adaptado da obra, você está perdendo muito tempo, sinto te avisar. Então, esse monstro começa a domesticar o seu criador. É isso que mais ou menos as revoluções industriais fizeram conosco. Seja pela exigência por renovação, seja pela dinâmica do trabalho, né, por essa ética do trabalho sobre a qual nós estamos, nós precisamos ser tão bons no desempenho quanto as máquinas. Então, sociedade do alto desempenho, do Han Byung-chul, vamos lá, senhor coreano, do senhor Han Byung-chul, é uma das, vamos dizer, cartas mais fortes sobre essa loucura tecnológica em que nós estamos, de um homem moldado pelas suas criaturas, de um homem domesticado por aquilo mesmo que ele criou. Eu estou citando aqui a Mary Shelley, mas eu também não poderia deixar de citar o movimento ludista, né? Foi quando
1811, estava aqui no meio, né? Os ludistas acreditavam que as máquinas se voltariam contra as pessoas. E eles não sabiam que eles estavam certos, né? E elas já se voltaram contra nós, há tempos, né? E nós precisamos obedecê-las. Nós obedecemos ao nosso celular, nós obedecemos às redes sociais, nós obedecemos às exigências de desempenho que eles mostram que são as ideais. Nós viramos servos das nossas criaturas. Só para mencionar um pouco desse processo. Vou deixar aqui um balãozinho para você com essas referenciazinhas, vamos dizer, né, figuradas, para você pesquisar, certo? Mary Shelley, um dos maiores nomes da literatura de ficção científica, referência para a dinâmica de desenvolvimento tecnológico e a ambição da genialidade humana, excepcional. E eu me referi ao movimento ludista, o ludismo de 1811, 1812, mais ou menos. Referências que você não pode deixar para trás. Bom, além disso, as revoluções industriais também criaram uma aldeia global. E esse conceito é extremamente divulgado, é do Marshall McLuhan, você já deve ter ouvido falar, pelo nível de proximidade que nos coloca. Até porque uma das marcas dos anos 90, na terceira revolução industrial, é a comunicação. E hoje eu acho que não há qualquer dúvida de que o circuito de comunicação torna-se muito intenso. E nós praticamente abolimos as fronteiras do espaço-tempo, não é? Coisa que só se via em ficção científica, hoje é cotidiano. Nós não temos fronteiras de espaço, nós não temos fronteira de tempo. A minha voz, as minhas ideias, a minha presença pode alcançar qualquer lugar do mundo, em qualquer período, sem que eu encontre qualquer obstáculo. Criamos uma dinâmica cada vez mais forte, né, de comunicação. Abala um pouco a qualidade dessa comunicação? Sim. Cria ansiedade? Cria, né? Mas é inevitavelmente um dos efeitos que nos manteve, inclusive, num extenso período de quarentena, conectados ao mundo inteiro pelas vias virtuais, não é? Essa aldeia global é uma consequência direta, hoje, claro, nos anos de 2000, na década, né, de 2020, do cyberespaço, da cybercultura, não é? Então, Revolução Industrial é o que há, meu senhor. É tudo e a única coisa, é o argumento mais valioso, é o que você vai usar em todos os textos quando você fala sobre tecnologia, seja pela influência sobre as pessoas, seja pelo processo destrutivo, embasado tanto em Chopra quanto em Ballman, ou nessa proximidade, na nulidade do espaço do tempo nas aldeias globais em que nós nos colocamos, né? Bom, para onde mais nós podemos levar essa discussão sobre tecnologia? Veja, eu creio que uma das ameaças maiores a que a tecnologia nos coloca atualmente não tem a ver com ela mesma, bruta, pura e simples. Porque veja, tecnologia é uma ferramenta e toda ferramenta, tal como uma enxada, pode ser usada para construir, pode ser usada para destruir. Né? Então significa que a tecnologia como ferramenta pode ser a matriz de desenvolvimento humano, de mais suporte para a nossa qualidade de vida e para a nossa evolução, e pode ser também a enxada na nossa cabeça que finaliza tudo, né? Eu não sei avaliar direito com você hoje se essa tecnologia tem sido mais a enxada que planta ou a enxada que mata. Mas o que eu posso dizer é sobre o imenso risco que todos nós corremos pela ausência de responsabilidade de quem segura essa enxada. Você já pensou quem controla, quem conduz o desenvolvimento dessa tecnologia e determina se ela é usada para plantar ou para destruir?
Então, tecnologia, como fruto direto da ciência, está vinculada a instituições, ao controle do Estado, ao controle dos núcleos de pesquisa, ao controle da justiça, ao controle da ética, que pode ser colocada também como instituição, ao controle das instituições. Ok. Se Vossa Senhoria que me escuta aí acompanha as minhas falas e as minhas discussões já há algum tempo, Vossa Senhoria provavelmente já me ouviu falar sobre a imensa crise institucional pela qual o mundo passa, de uma crise de confiança e uma crise, claro, de eficácia dessas instituições. Onde estão as instituições que controlam a mão que segura a enxada? Então, nós vivemos hoje um desfibrilamento das instituições. Desfibrilamento ou erosão, se você preferir, na sua metáfora. Eu estou escrevendo um desfibrilamento das erosões. Das instituições. Ou seja, as instituições que deveriam estar conosco, fortes, vigorosas e disciplinadoras, para deter impactos negativos das tecnologias, claro, estão cada vez mais ausentes, cada vez menos credibilizadas e cada vez menos potentes no controle. Hoje, por exemplo, quem controla até que ponto as redes sociais dominam a nossa vida? Hoje, quem controla o acesso aos dados que nós disponibilizamos nas redes? Quem controla a privacidade ou os níveis de violência no espaço virtual? Quem controla o desenvolvimento bioético nas pesquisas com o genoma humano? Quem controla hoje os avanços da medicina pela desnaturalização da morte? Quem controla hoje as pesquisas em torno, por exemplo, de saúde mental, tão necessária nos tempos em que nós estamos? Quem está por trás de toda a norma? Porque eu sei que a norma, para você que é jovem, parece algo aprisionante, mas é necessária. Nós precisamos de controles. Até porque, como estou dizendo, é uma arma ou uma ferramenta de construção. Nós que definimos para qual direção ela vai. Ou essas instituições que deveriam definir para qual direção ela vai. Bom, que tem substituído essas instituições aqui? Eu tenho inúmeros caminhos para você. O primeiro deles, eu acho que é o mais óbvio, é o fato de nós termos hoje uma cultura global centrada no capital. Quem usa, inclusive, essa expressão de nós vivermos numa cultura global centrada no capital, centrada no crescimento econômico, é o Fukuyama, que eu já devo ter citado em algumas aulas, e Zygmunt Bauman também discute essa versão. Sim, Zygmunt Bauman discute todo esse processo. Ou seja, quem manda hoje dentro da dinâmica da tecnologia não é o Estado, não é um princípio ético, não são os núcleos científicos, os núcleos tecnológicos, toda essa dimensão institucional que envolveria normas éticas equilibradas e justas pelo desenvolvimento tecnológico, são substituídas pela dinâmica do capital. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, minha senhora, que aqui dá lucro. A gente vai investir e vão se permitir pesquisas que têm lucro. E que se dane as pessoas. Você entendeu onde eu quero chegar? Nós estamos num ponto em que a tecnologia não está a serviço das pessoas. A tecnologia existe apesar delas. A tecnologia existe para explorá-las. Falei aqui de monodismo e volta à referência. Então, é o que traz mais resultado de mercado. Então, nós vivemos hoje uma dinâmica de a ciência leiloada, ou, se você preferir, de tecnologia leiloada. Então, é quem dá mais, quem paga mais, quem quer comprar, quem investe mais, qual que dá mais lucro.
E pronto. Não importa se isso vai afetar o equilíbrio humano, não importa se isso acaba com o meio ambiente, não importa se isso ameaça a sobrevivência da humanidade na próxima década, do próximo século, não importa se vai matar ou se vai manter a vida, importa que lucre. Então, isso é um dos campos hoje mais preocupantes no que diz respeito à ciência e tecnologia, porque não é um princípio ético, não é um princípio de valor, é um princípio financeiro. Dá resultado? Vai. Milhares de pessoas vão morrer, danem-se as pessoas, danem-se os bichos, as árvores, os rios, os lagos, importa que dê lucro. Nós vemos essa tendência de uma sociedade focada exclusivamente no capital, a partir desse desfibrilamento das instituições, por volta do século XX mesmo, esse processo é recente. Nós vemos isso muito forte a respeito do consenso de Washington, que é aquele mega acordo entre Estados Unidos e Reino Unido, para, vamos dizer, tirar a visão keynesiana da economia. Qual que é a visão keynesiana? Estado de bem-estar social, Estado forte, Estado que controla e, claro, cuida da vida das pessoas e ajuda as pessoas a sobreviver. Por uma visão em que a economia reina e o Estado é mínimo, praticamente ausente. Essa visão é bastante difundida pelo Hayek e é hoje a que nós sustentamos com mais força. Nós não vivemos o neoliberalismo de Adam Smith, até porque Adam Smith propunha o Estado ainda, administrando cidadania, bem-estar, dignidade, sabe, justiça e, no caso, ética. A gente acompanha mais as ideias hoje do Hayek, que é essa coisa de uma economia soberana e de um Estado minoritário, praticamente zero. Quanto mais próximo de zero for esse Estado, melhor é. Mais sensato vai parecer e, claro, mais adequado aos propósitos da evolução econômica. Então, quando Fukuyama menciona e critica essa sociedade centrada no capital, ele está criticando essas decisões que foram tomadas lá por 1989, ele está criticando as ideias do Hayek. A mesma coisa sobre Bauman, que nos ameaça, né? Eu acho que nos ameaça, você concorda? Nós vivemos essa espécie de febre do ouro, se você se lembrar da corrida para o oeste, né? No período de ocupação do oeste dos Estados Unidos, sem medir as consequências. Vai. E aí, se o julgamento não é do Estado, se o julgamento não é ético, se o julgamento não parte de uma instituição, o julgamento parte, vamos dizer, de núcleos cada vez menores. Nós vivemos uma espécie de ética tribal, de política tribal. Ou seja, são pequenos grupos, são as próprias empresas que decidem o que pode e o que não pode. Não existe, sabe, uma noção maior sobre, sei lá, essas coisas que hoje parecem obsoletas, né? Vida, dignidade, liberdade. Não. É o que a tribo determina, pequenos grupos, né? Eu sempre associo essa dimensão tribal com a lógica feudal. Eu não sei se parece para você, para mim tem tudo a ver, porque o feudo obedecia às normas da suzerania. E dentro da estrutura do feudo, o suzerano era rei, né? Ele determinava tudo o que acontecia ali, o que era certo e o que era errado. Cada feudo seu valor. Nós vivemos mais ou menos isso, né? Daquele ditado popular das vozes aí, cada cabeça uma sentença. Então é como se cada indivíduo fosse um núcleo de julgamento ético, cada empresa um núcleo de julgamento de justiça. E aqui usam a tecnologia como bem entendem, como bem querem. E o Estado tem um poder de influência muito pequeno. Veja, por exemplo, o uso de animais não humanos como cobaias para desenvolvimento tecnológico, principalmente na indústria de cosméticos. Muito difícil o Estado interferir.
Quase nunca há interferências significativas. Cada empresa decide o que faz, dentro das normas que bem entende, determina o seu princípio ético dentro do que acha viável, né? Mostra o que quer mostrar, burla o que quer burlar, e não existe uma dimensão mais ampla que determina o que deve ou o que não deve ser feito ou discutido. Esse conceito é discutido por inúmeros teóricos. O que eu mais venho usando nos últimos tempos é o Joshua Green, que eu considero um dos mais eloquentes nessa discussão, um dos mais esclarecedores a respeito, né? E o pior de tudo, né, senhoras e senhores, é que essa dinâmica tribal, se ela pelo menos fosse lógica, né, se ela pelo menos fosse racional, e se ela fosse pautada em princípios filosóficos e científicos, se ela viesse com análise, mas não vem, né? Não vem. Ela vem pautada em quê? Qual é o princípio que norteia essa dinâmica tribal? É a questão do espetáculo, né? A espetacularização, né? É o que você vê nas redes sociais, é o que você vê nos grupos de zap da sua tia, né? E uma intensa virtualização das experiências, ou seja, a experiência, o conhecimento não é analisado tal como ele é absorvido pelo filtro do virtual, pela cybercultura, pelo cyberespaço. Então isso afeta demais. Quem fala de espetacularização é o senhor Guy Debord, que é uma das maiores autoridades nessa discussão. Vejam, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico das vacinas contra a Covid-19, né, na prevenção e na imunização da sociedade contemporânea. É um dos desenvolvimentos tecnológicos mais necessários para essa década. Sim, um dos mais necessários. Aí eu te pergunto, o que norteou o olhar das pessoas, dos governos, né, e do próprio Estado sobre o desenvolvimento da vacina foi um princípio ético ou de justiça ou de cidadania? Não. O desenvolvimento tecnológico em torno da vacina, vamos lá, passou pelo filtro do leilão, passou pelo filtro do capital, não é? Não era a vacina, a tecnologia, o desenvolvimento científico mais necessário, era o mais rentável. E a forma como os estados e as instituições lidaram com isso não foi pelo que trouxesse sobrevivência da população, foi pelo que traria lucro primeiro, pelo que traria mais resultados. E aí o olhar tanto do Estado quanto das pessoas ou das próprias instituições em torno disso foi pautado em julgamentos tribais, julgamentos individuais, não amparados por ciência, mas escorados pelos espetáculos do debate apaixonado e cheio de ódio, de movimentos anti-vacina, de rivalidades políticas, de guerras culturais. Ou seja, o julgamento de boa parte das pessoas é pelo que elas veem nas redes, é pelo que elas ouvem de outras pessoas, é dos vídeos na internet. Não são experiências genuínas, não é conhecimento adquirido. Então, nós substituímos as narrativas oficiais, ou seja, o parâmetro da ciência como matriz, como mãe da tecnologia, nós substituímos tudo isso por prismas subjetivos, ou seja, a gente olha conforme as nossas emoções, conforme as nossas crenças, os nossos dogmas, ideias altamente polarizadas, comovidas e recheadas de medo quase sempre, porque quando se trata de tecnologia, nós ainda somos o velho do Restelo, da obra Os Lusíadas de Camões, olhando para os navegantes e dizendo que todos eles iam morrer devorados por monstros, porque o desconhecido é sempre perigoso, ameaçador e destrutivo. Nós ainda temos esse olhar do velho do Restelo, esse olhar de medo calcado na ignorância, que a raiz do medo é a ignorância, né? Quanto mais medo você sente, mais burro você é.
é só um sintoma de burrice, sabe? Burrice, doença. Medo, sintoma, né? É isso mesmo. E claro, o medo da população em torno da vacina é só sintoma da imensa ignorância pela qual ela passa. É uma ignorância por quê? Porque ela é tribal. Ela julga não com base no conhecimento, ela julga com base nos seus princípios intuitivos, no espetáculo que ela acompanha, na experiência virtualizada, enquanto laboratórios, empresas e estados julgam que é mais lucrativo, né? E aí, claro, quando se trata dessa tecnologia, né, resumindo esses prismas subjetivos, essa ética tribal, nós vivemos sob o efeito Dunning-Kruger. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso muitas e muitas vezes. O efeito Dunning-Kruger é esse movimento, esse fenômeno social que faz com que as pessoas ignorem a complexidade da ciência, ignorem as instituições, os laboratórios, ignorem professores, ignorem referências sólidas a respeito do que é a vida, a ciência e a tecnologia, para acreditar num vídeo de 2 minutos no YouTube que fale que a Terra é plana, que fale que tem chip na vacina, que fale, sei lá, que os dinossauros estão voltando ou qualquer coisa parecida. De forma simples, né, que atenda à grande doença dessa sociedade, a doença crônica da burrice, e que seja, vamos dizer, dogmática e confortável, porque quase sempre as ideias mais resumidas e comovidas são mais fáceis de entender. Como é que eu explico vacina? Vai te matar. Conspiração do PT. Pronto. Não tem segredo, né? Não tem mistério. É simples assim, é resumido assim. Então, são ideias quase sempre preferidas no lugar da ciência que é complicada demais, difícil demais. Desses prismas subjetivos, na substituição às narrativas oficiais, passam pelo efeito Dunning-Kruger de simplificação, né, que é a marca maior, de dogmatização, ou seja, de criar verdades absolutas, e ciência e tecnologia, você sabe que não são absolutas, tudo é questionável, tudo é discutível, e claro, de criar conforto, porque são ideias simples, né, que vão te deixar mais, digamos, felizinho, e claro, pautado pela comoção, ou te enche de medo, ou te enche de ódio, te enche de revolta, que são coisas que cegam sua percepção. Quem fala sobre isso mesmo, você ainda se lembra? Sobre os efeitos desastrosos da comoção sobre a consciência humana, Jean-Paul Sartre, né? Sartre comenta que a comoção é a degradação da consciência. Quanto mais comovido, emocionado você for, menor é a sua capacidade de pensar. Então não considere que ser uma pessoa excessivamente comovida, emotiva, é uma qualidade. Não, é só outro sintoma da sua doença crônica, né? Burrice. Então, tudo isso mostra que nós não somos muito hábeis para lidar com a tecnologia, né? Com os riscos que ela pode provocar, com o risco de essa tecnologia não ser uma ferramenta de construção, mas uma arma contra nós, porque nós não temos lá muito domínio, está nas mãos do capital, o nosso olhar é raso, é comovido, é quase sempre associado a uma ética tribal. O risco é grande, não é não? Tá vendo, né? Onde você está amarrando seu burro. É, isso aí mesmo, né? Então, nós estamos cada vez mais próximos do que Kant chama de mal radical, que eu considero uma das direções mais importantes a respeito do que tem sido vivido em torno da tecnologia. O que Kant discutia aqui? Kant discutia que a liberdade, pouco a pouco, conduz à crueldade. Bacana essa ideia, né? Olha que complexo. A liberdade, consumida pouco a pouco, como se fosse uma fogueira alimentada pelos nossos vícios, pelas nossas ambições, pouco a pouco alcança a dimensão da crueldade.
Por que disso? Por que Kant fala sobre isso? Porque, olha, liberdade precisa ser controlada. A liberdade sobre o uso da ciência, a liberdade sobre o uso dos remédios, a liberdade sobre o desenvolvimento da indústria hospitalar, da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, a liberdade econômica de atuar sobre a tecnologia e sobre esse leilão da ciência, a liberdade de usar o cyberespaço, liberdade. Pouco a pouco, com o uso dessas liberdades, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, a gente perde a noção de até onde pode ir. Até aqui é certo. Daqui para frente eu ameaço a existência dos outros. Porque veja, esse nível de liberdade alcançando a crueldade é aquele nível que rompe por completo com o que se denomina ótimo de Pareto. O que é o ótimo de Pareto? O ótimo de Pareto é um princípio econômico que diz que o meu bem-estar individual só vai até onde harmoniza com o bem-estar coletivo. O que é o abuso da liberdade? É o meu bem-estar individual esmagar tudo que está pela frente, inclusive o bem-estar coletivo. Está vendo o risco? Essa liberdade com tecnologia, meu senhor, minha senhora, alcança essa crueldade fácil. Você sabe como nós estamos? Em que nível nós estamos? Do uso abusivo das tecnologias para a produção de discurso de ódio, para o aprofundamento da polarização política, para a disseminação de crimes virtuais, de crimes cibernéticos, o uso dessa tecnologia como arma, quase sempre, contra países inteiros, o uso dessa tecnologia praticamente para promover genocídios mundo afora. Você não está muita coisa não, né? Você deve ver televisão, você deve acompanhar essas redes sociais, você sabe como essa tecnologia é usada. Metade do mundo passando fome hoje estão usando tecnologia para fazer viagens espaciais. Ou seja, o meu bem-estar individual está galopante e o resto, né? Assim, é isso aí mesmo. Então, nós perdemos o equilíbrio do ótimo de Pareto, de permitir a nossa vaidade, o nosso bem-estar individual e o nosso desenvolvimento só na fronteira do coletivo. E estamos hoje alcançando esse nível de crueldade. Eu acredito que o dilema ético do uso da tecnologia, do uso da ciência, deveria se basear, sabe, no ótimo de Pareto. Você concorda? Devo desenvolver ciência só até o ponto que não ameace o bem-estar coletivo. Parece sensato. Ninguém usa, né? Ou, se você quiser substituir o ótimo de Pareto, você pode usar a ética da responsabilização, que é de Hegel. Hegel comenta que uma ação humana só poderia ir a partir do momento em que você equilibra a consciência das consequências e a sua vontade. Você consegue perceber isso? Vou agir quando? Quando eu tiver consciência do que vai provocar e mesmo sabendo o que quiser, sem afetar o direito do outro. A gente não leva isso em consideração. A gente só vai. Baseado em quê? Na febre do ouro. Dinheiro. Ou bem-estar individual, ou vaidade, sei lá, né? E aí veja, muitos de nós, dentro desse circuito todo, sabem dos impactos, né? Muitos de nós têm consciência desse processo. Essa consciência da ética, da responsabilização. E por que mesmo que a gente saiba muitas das vezes que essa tecnologia pode nos destruir com o uso excessivo do espaço virtual, o consumo dos produtos da indústria hospitalar, da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, né? Ou muitas das vezes a negligência sobre os produtos que nós compramos, por que mesmo assim a gente permanece fazendo essas coisas, dando palco para esses processos? Porque olha, nós todos vivemos
dentro do paradoxo de Gibbons, que eu considero uma das maiores explicações para o fato de a gente se sujeitar a tecnologias degradantes, a um espaço urbano tóxico, a uma vida que muitas das vezes nem é agradável, nem traz qualidade de vida. Por que a gente se sujeita a tanta coisa? Por que a gente corre tanto risco? Na maioria das vezes, tendo uma noção de que nós podemos nos encrencar bastante com isso, né? Levando a enxada na cabeça. Porque a gente acredita que pode ser gratificado. Porque a gente acredita que em algum momento os resultados possam ser bons, né? Então, existe um contraste entre um futuro animador, que a gente imagina que em algum momento vai aparecer, em contraste com os riscos. Então, a gente aceita o risco em nome desse futuro animador. A tecnologia hoje tem oferecido riscos demais. Os bens de consumo, por exemplo, são todos ameaças gravíssimas à manutenção do ecossistema, né? Nós sabemos. Usar as redes sociais é uma das ameaças maiores hoje à nossa saúde mental. Nós sabemos, né? Consumir remédios de forma compulsiva dentro dessa hipocondria da sociedade contemporânea é um dos maiores riscos à nossa sobrevivência e qualidade de vida. Mas a gente ainda bebe o remédio, né? Consumir os alimentos processados nos supermercados, nos restaurantes, nos fast foods, é uma das maiores ameaças também à nossa qualidade de vida e à nossa sobrevivência saudável. Mas a gente consome ainda. Por quê? Porque a gente acredita que, sei lá, se eu me mantiver nas redes sociais, vai que alguma hora eu viralize, fico famoso e rico. Se eu como mais rápido o produto processado, vai que uma hora o meu trabalho me dê respostas e eu consiga mais desempenho e mais riqueza também, né? Vai que consumindo remédio eu consiga aumentar meu desempenho e por aí vai. Então nós nos sujeitamos a tantos riscos proporcionados pela própria tecnologia, porque existe sempre essa promessa de que no futuro a gente pode colher bons resultados. A gente vive em cidades imersas em tecnologia que tem trazido só estresses, angústias, desconforto, tempo no trânsito, dificuldade de moradia, poluição e tudo mais. Mas a gente acredita que essa tecnologia em algum momento vai nos proporcionar alguma coisa que preste. Tá vendo o risco disso? Imenso. E claro, eu estou aqui parado pensando em como eu também me sujeito a tudo isso, pautado na mesma coisa, né? Acreditando do mesmo jeito. É uma ilusão monstra, né? Mas no fundo, fica a luzinha da esperança. Vai que, né? Vai que uma hora dá. Uma hora dá, né? Até que a gente seja morto por esse processo todo. Bom, além disso, nós precisamos também entender que se a tecnologia hoje está leiloada para o capital e ela não obedece a um princípio ético, mas a um princípio econômico, a um princípio de mercado, nós precisamos entender que nós colaboramos demais com isso. Porque se a ciência está leiloada, é porque nós estamos comprando no leilão. Consumo. A tecnologia está focada em consumo. Você consegue entender por que, por exemplo, a indústria cosmética se desenvolve mais rápido do que a pesquisa epidemiológica? Você já percebeu que a tecnologia para manter pessoas jovens se desenvolveu muito mais rápido do que a tecnologia para eliminar vetores de doenças infecto-contagiosas? Você já percebeu que a cura para as rugas surgiu antes do que a cura para o HIV? Você consegue perceber isso? Por quê? Porque você compra o rejuvenescimento, você não compra a cura do HIV. Porque você compra Botox, mas você não compra, né, o fio do Aedes aegypti.
Você não está nem aí para isso. Você consome. Ah, mas por que eu não vou comprar a cura para o HIV? Porque o nosso consumo não é qualquer consumo. Nosso consumo é um consumo conspícuo. O que significa esse consumo conspícuo? É um consumo que está menos apoiado na necessidade e muito mais apoiado na exibição. Ou seja, é um consumo mais necessário para nos exibir junto à nossa tribo social do que necessariamente para equilibrar as relações sociais ou nos manter em comunidades saudáveis ou pela paz mundial. A gente não está nem aí para a paz mundial, mas a minha cara lisa, sem ruga, é essencial. E aí eu te pergunto, se a tecnologia é leiloada, se as instituições estão desfibriladas, e se tudo está resumido à dinâmica do capital, nós vamos produzir tecnologia para quê? Para tornar o mundo melhor? Nós vamos produzir tecnologia para as pessoas comprarem. Se nós estivéssemos afeitos às necessidades, talvez nós comprássemos tecnologia por um mundo melhor. Mas não. Nós estamos afeitos à nossa exibição, ao nosso status, à nossa subjetividade. Tá vendo? Então, você pode até citar aquela discussão da Hannah Arendt sobre a perda da dignidade na política, que se resume a individualismo. O bem-estar individual é muito mais importante do que o bem-estar coletivo. Essa visão sobre o consumo conspícuo é do Tim Veblen. E aí, se você quiser citar a Hannah Arendt, também fique à vontade, porque Hannah Arendt é a nossa musa da redação, né? Hannah Arendt com a perda da dignidade na política, significando que nós não estamos nem aí. Então significa que essa tecnologia, enquanto ferramenta, já que eu falei que ela é uma ferramenta, ela não é um ser autônomo, ela está a nosso serviço, ela vai servir muito mais para garantir a nossa exibição e o nosso status do que garantir a solução para os problemas globais. Consegue perceber? Então significa que nós vamos ter muito mais tecnologia para tirar uma foto da nossa cara feia e exibir para nós nos sentirmos amados e desejados, do que tecnologia para purificar a água e manter 1/3 da população viva nos próximos 50 anos. Porque 1/3 da população, daqui a 50 anos, não vai ter acesso à água potável. Mas a tecnologia para tirar foto está em dia. Água não. Para que água? Não é para exibir? Não dá status? Não garante arrobas me seguindo, né? Então é assim. Consegue entender? Isso. Angustiante. Muito, muito angustiante. Os fatos, né? Fatos são fatos, não tem como. Então, nós vivemos, veja, oposto, né, a esse consumo conspícuo. Um nível absurdo de desengajamento econômico. O que significa isso? Milhares de pessoas não conseguem acesso ao mercado de trabalho, justamente porque esse mercado de trabalho está cada vez mais refinado em função da tecnologia, ou seja, as taxas de desemprego já são grandes, tendem a ficar maiores, o emprego se torna cada vez mais precário, né? Cada vez mais precarizado, salários mais baixos, condições piores, principalmente para quem não detém tecnologia, para quem não detém conhecimento sobre essa tecnologia. Alguma coisa está sendo feita sobre isso? Não. Estão produzindo tecnologia para vender, para atender aos nossos desejos mais profundos, não necessariamente a necessidade. Ferramentas de sobrevivência, como Chico de Oliveira menciona, para nos colocar no ritmo. E claro, estamos dentro de uma sociedade global de riscos.
E eu nem consigo listar para você quantas crises nós vivemos. Nós vivemos uma crise sanitária, nós não temos acesso ao mínimo para garantir higiene, para que as pessoas consigam se precaver de boa parte das doenças que podem ameaçar a sua sobrevivência. Não conseguimos nem nos livrar ainda da maior pandemia do século XXI até agora, né? Estamos numa iminência de colapso ambiental, aquecimento global. Cadê a tecnologia para isso? A tecnologia está surgindo para onde? Toda para cá, toda focada aqui, né? Da mesma forma que nós já produzimos danos irreparáveis e nós temos muito pouca tecnologia sendo produzida, desenvolvida para conter esses danos, para tentar revertê-los. Nós não encontramos especialistas em risco que consigam nos fazer lidar com esse quadro desolador que todos nós estamos condicionados, mas nós temos um especialista para nos vender tecnologia de ponta para garantir o consumo conspícuo, não é? E nós não temos limite, né? Que é o que mais está faltando. Quem discute sociedade global de risco é o Rick Beck, uma das maiores autoridades nesse assunto. Ele é que menciona sobre a necessidade de os estados se unirem, né, para estados e instituições, para lidar com esses riscos, para lidar com os danos irreparáveis, para evitar o colapso. Ele chama essa união, que inclusive é uma excelente intervenção, né, para esses temas de cosmopolitismo, da união dessas instituições em nome do bem-estar coletivo e da nossa sobrevivência. Mas estamos nos unindo? Não estamos nos unindo, nós estamos desenvolvendo tecnologia para mostrar a cara, para mostrar sei lá o quê, para mostrar qualquer coisa que não seja a salvação do planeta. Então, me preocupa que a tecnologia esteja mais afeita a isso do que a, digamos, construir uma sociedade um pouquinho mais saudável ou viva mesmo, porque veja, a nossa vida está cada vez mais ameaçada. Então, isso cabe para N temas, não é? Então, você tem aqui uma reuniãozinha de alguns tópicos que eu creio serem universais para temas que, de alguma forma, resvalem em tecnologia. Ou seja, todos, né? Todos os temas. Como eu falei, é um macro-eixo transversal. Me conta aí, se funcionou, se você consegue colocar nos seus textos, se você entendeu, se isso trata de tecnologia ou se eu estou delirando, me conta. Qualquer coisa, faço outro, e mais outro, e mais outro, até que a tecnologia esteja esclarecida. Combinado? Combinado.